salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Vamos citar hoje uma questão muito importante sobre o que anula a ablução. Quais são os fatores que anulam a ablução? Quando me é obrigatório se abluir? É narrado que Ali radiyallahu ta'ala anhu disse assim: Kuntu rajulan madha'an, ou seja, ele tinha um problema que era sair de seu órgão genital sempre uma secreção, e essa secreção se chama na língua árabe al-madhi. A gente vai explicar o que é. Então ele diz assim: porém eu tinha vergonha de perguntar ao profeta, que a paz de Deus esteja com ele, limakan ibnatihi, por causa da filha dele, ou seja, Ali radiyallahu ta'ala anhu é genro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então ele tem vergonha de perguntar ao sogro dele sobre essa questão. Porém isso não impediu ele de procurar saber sobre isso. Então ele pediu para Al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu para que ele perguntasse ao profeta alaihi salatu wassalam. Então Al-Miqdad ibn al-Aswad perguntou ao Nabi sallallahu alaihi wasallam. Então ele disse: ele deve lavar o órgão genital e deve se abluir. No que diz respeito ao homem, a gente sabe que a urina quebra a ablução. A urina quebra a ablução, e número 2 é também najis, ou seja, é impuro. Quebra a ablução significa que eu tenho que me abluir para eu poder rezar, para a oração ser válida. Quando a gente diz najis, impuro, significa que tem que lavar com água. Ou seja, ou lavar a parte genital, o órgão, ou como antigamente era feito com pedra, ou hoje com secar com papel, etc. Mas se o líquido atingir a roupa, algum lugar, tem que lavar com água. Agora temos o segundo tipo, que é al-madhi. Então Ali radiyallahu ta'ala anhu pergunta sobre al-madhi. E a pessoa tem que saber essas questões, porque é uma questão que acontece com muitas pessoas e também diz respeito à oração, e à pureza e à impureza. Então o que é al-madhi, do qual Ali radiyallahu ta'ala anhu reclamou? Al-madhi é a secreção que sai quando o homem sente prazer. Isso acontece na mulher também. E não é igual o esperma ou o sêmen. O sêmen acontece com ejaculação. Al-madhi sai sem haver ejaculação, ou durante o prazer ou depois. Então o que acontece? Quando essa secreção sai, a gente precisa saber qual que é a questão, qual que é al-hukm. Então é dito assim: ele é najis, ou seja, é impuro, precisa lavar com água. E também precisa se abluir. E a gente repete aqui, Ali radiyallahu anhu teve vergonha de perguntar ao profeta alaihi salatu wassalam, mas ele sentiu a obrigação de perguntar sobre o assunto, porque era algo que acontecia com ele muito. E até é narrado em outro texto que ele se banhava, porque ele pensava que isso fazia o banho obrigatório, não era só o wudu. Até que ele disse: hatta tashaqqaqa dhahri, a ponto de no frio intenso eu ir me banhar, até minhas costas já estavam doendo de tanto que eu tomava banho. Então é uma questão importante. Então essa secreção ela deve ser eliminada com água e a pessoa deve se abluir. Existe uma outra secreção também que sai geralmente do órgão masculino, que se chama em árabe al-wadi. Al-wadi sai geralmente quando tem frio intenso, e geralmente sai depois da urina. Alguns dizem também, alguns homens têm isso quando carrega muito peso. Então al-wadi aydan fihi al-wudu wa huwa najis. Al-wadi também deve a pessoa se abluir, porque anulou a ablução, e deve lavar o órgão. Então são questões importantes. A gente ouve dizer, às vezes tem pessoas que não sabiam sobre o que quebra a ablução, não sabiam que tem que se abluir antes da oração, pensavam que era só lavar as partes íntimas. Então a gente tem duas questões, e a gente finaliza com isso. Uma questão é saber se é najis ou não. Por exemplo, os sábios dizem, o sêmen não é najis, não é impuro, porque é a origem do ser humano. Então não é necessário lavar.
Mas a gente geralmente lava, mas por exemplo, uma pessoa não tem condições. Vamos supor, não tem água. Vamos supor, mora numa aldeia. A aldeia, o que é? Uma tenda. Tem a sala de estar, o quarto. Ele só tem água a metros de distância. Então, basta ele limpar a roupa, mesmo que seja sem água. Saber dessas questões, porque isso significa a sua oração estar válida ou inválida. Estar nula ou estar correta. É muito importante isso e a gente não deve ter vergonha de perguntar sobre esses assuntos, apenas ter a sabedoria para perguntar sobre isso, como teve Ali radiyallahu ta'ala anhu nesse episódio, quando ele quis perguntar ao profeta alayhi salatu wassalam sobre essa questão importante na vida dele. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira.